Fala aí galera do Cifra Club, eu sou o Vinícius Dias e agora eu vou falar sobre independência dos dedos. Eu vou tratar esse assunto em 2 aulas, a começar por essa. E aqui eu vou te explicar o porquê é importante conquistar a independência dos dedos da mão esquerda. Vou te passar alguns exercícios para você iniciar seus estudos e também vou dar dicas para você estudar de maneira correta o assunto, dando a devida importância a ele e também sabendo aplicar o conhecimento técnico na prática. Essa primeira aula aqui é indicada para os iniciantes e pessoas que praticam há pouco tempo ou então que nunca tiveram contato com o assunto. Quando a gente começa a tocar, é normal nos depararmos com algumas situações ou momentos em que a mão trava, ou algum acorde específico que é difícil de se fazer. Você acostuma a fazer determinada sequência e aí quando vai fazer uma diferente, os dedos sempre ficam querendo fazer igual. Isso acontece porque antes de tocar você não tinha prática e também não tinha uma exigência alta de ter que trabalhar com os dedos, as mãos e também a cabeça de maneira independente. Olha só que incrível, quando você está tocando, você trabalha com uma mão, com a outra e com a cabeça. Aí quando você para reparar no tanto de coisa que você tem que pensar ao mesmo tempo, posicionamento dos dedos, força das mãos, hora certa de atacar as cordas, sincronismo, entre outras coisas, nossa senhora, é muita coisa, não é? Pois é, o primeiro passo nessa jornada é desde o início já acostumar os dedos a encarar as diversas situações e também criar um certo sincronismo com a mão direita, entre as duas mãos. Nosso foco aqui sempre vai ser a mão que aperta as cordas, mas inevitavelmente eu vou ter que falar da outra mão porque as coisas estão associadas. Os exercícios que eu vou passar para você agora costumam ser encontrados ou chamados por aí de psicotécnicos e também psicomotores. E é isso mesmo, são exercícios que forçam o raciocínio e os dedos. Num primeiro momento, a ideia desses exercícios é fazer você se deparar com as mais diferentes possibilidades de digitação e sequência dos dedos. Nessa tabela aqui embaixo estão todas as possibilidades de digitação. Aqui, usando um dedo por vez, você encontra essas possibilidades. São 24 no total. Ó, vamos pegar um exercício aqui para servir como exemplo. O primeiro da lista mesmo. 1, 2, 3, 4. Esses números são a ordem dos dedos que você vai tocar. Então, ó, dedo 1, dedo 2, dedo 3 e dedo 4. Aqui no início, essa sequência também está coincidindo com a ordem das casas. Beleza, mas é legal que você entenda que o princípio fundamental aqui é trabalhar a ordem dos dedos, independente das casas. Por exemplo, se eu tocar aqui na frente, ó, não importa a casa, mas sim a ordem dos dedos. Dedo 1, 2, 3, 4. Certo? Daí, depois de entender qual digitação você vai usar, vai passando pelas cordas. Começa aqui na primeira e vai fazendo até a sexta, ó. Sempre utilizando paletada alternada também, ó. E para aproveitar, a cada vez que você estiver numa das extremidades do braço, ou seja, na primeira corda ou na sexta corda, você muda uma casa para frente e faz o caminho contrário, ó. Então vamos lá, começando na primeira corda, você vai andar até a sexta primeiro. Aí chegou aqui na sexta corda, terminou, você vai andar para frente a digitação uma casa e vai fazer a mesma sequência, porém agora da sexta até a primeira corda, o contrário. E assim por diante, vai andando, ó.
Por aí vai. A cada vez que você for tocar, você vai pegando uma digitação dessa tabelinha aqui, ó. Agora aqui, por exemplo, eu vou fazer, vamos lá, vou fazer 4, 1, 3, 2. E vai embora, beleza? A sugestão é que você treine todas. E para isso, anota quais você está treinando para que você não esqueça de praticar nenhuma e nem foque demais em apenas uma. Bom, agora você conhece os exercícios que deve fazer para começar a acostumar os dedos a se tornarem independentes, mas deve prestar muita atenção à forma como você vai estudar tudo isso. Se você toca há algum tempo, é legal começar já treinando com o metrônomo. E aí você pode explorar a divisão do tempo de várias formas, tocando uma nota por tempo, 2, 3, 4, etc. Já se você não tem muito domínio ainda, está começando agora, é importante treinar os exercícios observando o tempo e o intervalo entre as notas. É assim, ó. Se você vai fazer a sequência 1, 2, 3, 4 e tá difícil, observa bem e toma cuidado para não espaçar algumas notas e tocar outras mais rápidas, ó. Tipo assim, ó. Tá vendo aqui? Ficou muito largado. Tenta tocar tudo uniforme. Nota seguida por nota. Independente do tempo, se você tomar o cuidado e treinar assim, seu estudo vai ser mais proveitoso e de mais qualidade, ó. Nota por nota. Se você treinar e conseguir com o metrônomo, ótimo. Isso vai facilitar ainda mais para você. Aos poucos, você vai perceber uma evolução e melhora na execução, vai ir aumentando os BPMs, sentindo mais firmeza para poder tocar e etc. E para exemplificar o que eu falei, quando você for treinar com o metrônomo, você liga ele num andamento específico e aí você treina tocando uma nota por tempo, depois 2, depois 3, 4, enfim, vá subdividindo o compasso, tá? E sempre que precisar e achar necessário, reduza os BPMs também. O treino aqui não é com foco em velocidade e em agilidade, não. Olha só, vamos começar agora tocando uma nota em cada um dos tempos. Beleza? Agora vão ser 2 notas a cada tempo. Agora vão ser 3 notas a cada tempo. Agora vão ser 4 notas a cada tempo.
Aos poucos, também vá percebendo o desenvolvimento dos seus dedos. Vá notando em quais dedos você tem mais dificuldades de tocar, em quais situações você não está desenvolvendo tão bem, ok? Isso é muito importante para você guiar seus estudos daqui para frente. E por último, eu ressalto a importância desse estudo sim. Porém, eu te digo que você não deve passar 100% do seu tempo estudando isso aqui. Esses estudos, eu particularmente gosto muito de praticar logo quando pego a guitarra, e bem pouquinho tempo, uns 10% do tempo total eu diria, beleza? Estuda e pratica bem os exercícios que eu te mostrei nessa aula, e aí quando você estiver executando bem, firme, preciso no tempo, todas as sequências que eu te sugeri, aí sim você vai assistir a próxima aula, tá bom? Aqui o importante é qualidade e não quantidade. Não adianta ir para a próxima aula e ficar treinando o resto se essa aqui não estiver bem sólida. Eu tenho certeza que lá você vai desenvolver muito e ela vai te ajudar também. Um abração, nos vemos lá!